fortuna, ela significava defesa. Depois isso deixou de ter sentido completamente e aquilo que tinha sido defesa ganhou um sentido de obstáculo. E enfrentar o obstáculo é o que caracteriza praticamente todo o século XIX. No final do século XIX, por obra de um litógrafo francês chamado Jules Martin, ele fez como uma empresa própria, como um empreendimento privado, eu quero dizer, o Jules Martin, com a autorização da prefeitura, construiu uma ponte ligando o patamar do Centro Velho ao patamar oeste, na cota idêntica, que é o que nós chamamos de Centro Novo, onde muitos anos depois foi construído o Teatro Municipal. Só para que a gente se localize, o Teatro Municipal está no Centro Novo, na margem esquerda ou oeste do Anhangabaú, e o Centro Velho é onde está a Praça do Patriarca, que é onde o Paulo Mendes da Rocha fez aquele projeto da cobertura cobrindo a escadaria existente. Então são duas situações que muito típicas ali, que é fácil de reconhecer o que nós estamos falando. Mas um século inteiro de enfrentamento teve um ápice, que é a construção do viaduto do Chá do Jules Martin. O que eu acho muito marcante, eu chamei essa seção aqui de geografia primordial. O viaduto feito pelo Jules Martin marca o terceiro período nessa minha classificação, que é a superação. E o viaduto do Jules Martin é a construção fundamental de São Paulo. Se fosse para dizer duas coisas da geografia, eu diria essa seção, e da construção, eu diria o viaduto do Chá. São quase que uma espécie de DNA da cidade, que depois você vai vendo como se repete. Há um episódio nos anos 29 precisamente, que eu acho marcante. É claro que a descrição que estou fazendo é extremamente pessoal, mas fatos que me marcaram. Em 29, o Le Corbusier fez a sua primeira visita à América do Sul. Foi à Argentina primeiro, Montevidéu, e depois voou para São Paulo. Também foi a primeira vez que o Le Corbusier voou. E é muito interessante que eu acho que o chegar de avião em São Paulo foi uma coisa que marcou muito o olho do Le Corbusier. E ele propôs um projeto para a cidade de São Paulo, que eu acho um projeto muito bonito, como aqueles projetos também propôs a Buenos Aires, propôs a Montevidéu, propôs para o Rio de Janeiro. O que eu acho muito bonito é a clareza da visão. Então em 2 dias, 3 dias, ele faz uma proposta que tem uma leitura muito cuidadosa da cidade, rápido, mas extremamente perspicaz. E um projeto que tem uma série de embasamentos e razões. Mas o que ele propõe, que é o desenho conhecido, 2 eixos, norte-sul, leste-oeste, que se cruzam exatamente no centro da cidade. Mas o Le Corbusier conheceu o Anhangabaú, que era o parque desenhado pelo Bouvard. Conheceu o viaduto do Chá, que era o viaduto desenhado ou comprado, empreendido pelo Jules Martin. Teatro Municipal. O edifício Martinelli já estava construído no centro da cidade, que é um edifício vertical muito notável. E ele propunha uma cidade que, para mim, é marcante, porque ele viu no viaduto do Chá, do Jules Martin,
no Parque do Boulevard, que ocupava a várzea de um rio, um parque relativamente pequeno pela extensão de rios que tinha São Paulo, mas que preservava a várzea do rio como um parque. O Viaduto do Chá, que era uma estrutura de uma cidade que podia se desdobrar independentemente do chão. E ele propõe aquele viaduto e chama os edifícios de arranha-terras, em vez de arranha-céus, que crescem do viaduto para baixo, e mostra o centro com edifícios verticais, fazendo menção ao Martinelli, descreve o vale como parques e diz que os carros deviam andar por sobre a ponte como se sobrevoassem a cidade, mas eram os bondes que estavam já também no viaduto do Júlio Martin. Eu acho que é uma beleza a leitura moderna do Le Corbusier em 29 em São Paulo. Mas o fato é mais notável para nós porque no mesmo ano o Prestes Maia faz um projeto para a cidade chamado Plano de Avenidas. Esse plano de avenidas seria publicado em 1930, não foi publicado em 29. E o plano de avenidas era um projeto que tinha os seus ideais de arquitetura com a referência oposta ao Le Corbusier. Quero dizer, oposta assim. O Le Corbusier se empenhou para superar a cidade do século XIX, a arquitetura eclética francesa do século XIX. Teve a sua exposição na Feira Internacional escondida atrás de uma parede. Era um arquiteto que guerreava para superar aquilo que estava estabelecido. O Prestes Maia, em 1929, publicando em 1930, tinha como ideal de cidade para São Paulo a Paris do Haussmann. Aquilo que ele desejava como futuro para São Paulo tinha 100 anos de idade e tinha já sido posto em xeque, não só pelo Le Corbusier, mas por tudo que tinha acontecido na arquitetura a partir de 17, vamos dizer, mas principalmente nos anos 20. Então ali tudo já tinha acontecido. O pavilhão do Mies em Barcelona já estava construído, as casas do Ritchell já estavam feitas. Quer dizer, a arquitetura moderna ali não era um ensaio mais, já estava mais do que posta. E é interessante o que se passa em São Paulo, porque eu não acho que o Le Corbusier fracassou em nada ali e aqui, mas acho até que o contrário. Mas o projeto do Le Corbusier não seria o projeto que seria feito em São Paulo. E eu não acho que o Prestes Maia triunfou em tudo, mas o projeto do Prestes Maia é o projeto que seria construído em São Paulo. Eu tenho a impressão que naquilo que era mais caro ao Prestes Maia, ele também fracassou, porque a cidade nunca teria aquela feição que ele sonhava. Nós podíamos usar umas imagens que eu acho que exemplificam um pouco como eu acho que essas estruturas que estava descrevendo da cidade sem o chão aparece nas obras assim ilustres. E podia, para não prolongar demais, nós falamos do prédio da FAO, que quase estaria suficiente, quase que o Partenon dos arquitetos de São Paulo. A nossa obra fundamental. Falamos da cidade por um lugar que eu acho que descreve muito da cidade inteira. Se fosse falar de dois edifícios em São Paulo, eu diria o Copan
o Conjunto Nacional é um prédio fundamental. Uma virtude que também o mesmo arquiteto gosta de destacar no Conjunto Nacional, que é o fato de ser um único edifício na Avenida Paulista que está livre da divisão da quadra em lotes, e foi um edifício feito tomando uma quadra inteira para fazer o seu projeto. Isso é uma situação muito especial. Estamos em frente ao Conjunto Nacional, um prédio multiuso, fica bem de esquina com a Avenida Paulista e a Rua Augusta, um ponto de encontro aí de muitos paulistanos que frequentam e gostam muito de cinema e de arte aqui em São Paulo. Temos grandes livrarias, grandes lojas, e ele tem essa liberdade, né? Diferente de outros prédios que são fechados, ele é aberto. Então isso foi uma das grandes características assim, de bastante interesse do prédio. Foi reformulado agora toda a Avenida Paulista, todo o calçamento, e o piso da calçada vai ser mantido como original, porque é uma coisa que o Compresp, o Conselho, não autorizou que fosse modificado, para que deixasse como original. Não, o Copan é um prédio que eu posso comentar mais como arquiteto. Há um desnível no térreo do Copan que deve ter perto de 8 metros, da parte mais baixa até o ponto mais alto. O térreo do Copan é uma ladeira bastante íngreme, desenhado na década de 50 também, e que aquele piso inclinado vai conciliando cada uma das lojinhas, o forro, o selo raso, não, o forro, você não vê exatamente como que aquilo se resolve, mas parece tudo perfeito, e com um desnível que não é pouca coisa, é um desnível que tem da ordem de 10% de inclinação, é de verdade uma rampa aquele térreo. Então aquilo feito como a cidade. O Copan é um edifício, década de 50, como quase todos os edifícios que compõem o que nós chamamos de Centro Novo, quando passamos do Anhangabaú para o lado oeste. E nesse período, os edifícios nessa parte da cidade do Centro Novo difundiram demais os usos dos térreos como galerias comerciais. Então o Copan é um excelente exemplo disso. É um amadurecimento de um uso que já estava sendo feito bastante ali na área central. Mas isso para descrever um aspecto simples do Copan, mas eu acho que o desenho mesmo do edifício, os brises, nas proporções que eles têm, não? Nós estamos aqui numa mesa, essa mesa tem 1,60 m de largura. Os brises do Copan têm 1,5 m cada um. A cada andar, que tem 3 metros basicamente de pé direito, estão 3 brises. Eles estão dispostos numa situação que é a 1 metro de altura, 2 metros de altura, de tal forma que você, sentado, olha por cima, você nunca tem os brises como obstáculo à vista. Mas há um efeito desses brises com essa largura generosa, 1,5 m é bastante. Se você imagina, por exemplo, que a sala tem 6 metros de profundidade, que é normal, razoável, 5 metros de profundidade, e você, para cada espaço desse de sala, você constrói 3 lajes com 1,5 m de largura, são mais 4,5 metros de laje que é preciso fazer para cada área dessa. Quer dizer, ele é bastante generoso. Uma última coisa do Copan que eu acho também muito admirável. A gente olha o Copan e aquela lâmina que vai dançando assim no centro da cidade,
que é uma coisa que sempre nos chama a atenção, que a gente fala, da liberdade que tem o desenho do Oscar Niemeyer. Mas é aí que eu acho incrível, porque se um arquiteto se coloca na posição anterior, o que era aquele terreno, e que edifício você poderia colocar num terreno que é aquele, com uma forma tão irregular, e ele encontrar essa liberdade num terreno dificílimo, com um declive de 10%, é que é uma coisa incrível. Porque a gente olha o edifício construído e tende a considerar que ele tinha a quadra inteira para fazer, que ele tinha... Mas não é, aquilo ali é assim, uma liberdade que encontra o seu espaço de existir num contexto extremamente complicado. Isso é muito, muito admirável, eu acho também. A invenção que produz uma liberdade, dá essa sensação, mesmo nos contextos mais difíceis. A Casa Gerace, é interessante isso, porque eu tive o privilégio de trabalhar com o Paulo no antigo escritório que eu fazia parte, o MMBB, com Milton Braga, Marta Moreira, Fernando de Melo Franco, por 6 anos, de 96 a 2002. Então, esse é um projeto do qual não participei, mas tive o privilégio de conversar com ele muitas vezes. Uma descrição bonita do projeto é um comentário, podia lembrar, o Paulo contando de uma reunião feita, ele, o cliente